Começando, pessoal, mais um vídeo. Estamos nesse assunto, nesse tema extremamente importante, né? E peço a máxima atenção. Bom, as plataformas demoram um pouco para notificar as pessoas e provavelmente esse vídeo aqui vai ser um pouco longo. Então, vamos aguardar as pessoas chegar, né? Você já está vendo aí na tela, né? E aí, Carlos, beleza? Textos bíblicos, expiação limitada. Bom. Salve, Daniel. E aí, Lucas, tranquilo? Por que expiação limitada, né, gente? Já abordamos aqui o aspecto histórico disso. E aí, Paramount, beleza? Sejam todos bem-vindos. E aí, João? Estamos continuando a nossa série de estudo e por que expiação limitada? Muitos pensam assim, expiação limitada, né, Bruno? Como é que está? Como assim limitada? O que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? Pois é, hoje nós vamos ver. E o aspecto histórico disso é que os remonstrantes que aprenderam com Armínios há vários séculos atrás, quiseram modificar os ensinos, as doutrinas das Escrituras. Né, RPA. E as pessoas, né, Pedro Faria, têm muita dificuldade de aceitar isso. Elas não fazem ideia de onde é que surgiram esses equívocos doutrinários. Então os remonstrantes começaram a introduzir e querer que a pregação, que a doutrina da expiação ilimitada, ou seja, que o Messias morreu por todos, sem exceção, inclusive pelos ímpios e o anticristo, e o falso profeta de Apocalipse 13, fosse a pregação predominante. Então, né, Jonathan, acontece que houve um debate por muitos anos, né, na verdade mais de um ano e pouco, por mais de 150 teólogos, e chegaram à conclusão que não, o Messias não morreu por todos. A expiação ela foi direcionada, ela foi específica, ela foi eficaz somente na igreja, somente nos eleitos. Por isso trouxeram o nome de expiação limitada, porque os remonstrantes trouxeram expiação ilimitada como terminologia para essa doutrina. Então, quando a gente aparece aqui, pessoal, né, pregando e ensinando esses termos e essas doutrinas, a gente está simplesmente refutando a mentira e o equívoco doutrinário, falando a verdade bíblica. Só. Então não estamos aqui pregando calvinismo, pregando reforma, não sei o que, citando Calvino muito menos. Dificilmente você vai ver, inclusive, eu citando Calvino, até porque eu não concordo com as coisas, pelo menos muitas das coisas que ele acreditava e ensinava, mas os 5 pontos salvíficos, ou seja, as doutrinas salvíficas das Escrituras, isso eu creio. Por quê? Porque a gente não está aqui citando Calvino, falando 5 pontos de calvinismo em terminologia, pessoal. Estamos simplesmente ensinando o que a Escritura fala a respeito da expiação. É isso que as pessoas têm que entender em primeiro ponto. Né? Não ser desonestas e ver realmente o que a palavra do Criador está dizendo. É isso. Né? É isso. Bom, nós vamos então agora ler aqui texto por texto. Vou deixar assim, né? Para facilitar aí a imagem na tela. E a gente vai ler então um por um. Então, Pedro Faria, eu já falei sobre isso. Está lá na minha playlist do Apocalipse explicado no YouTube, canal Rômulo Ribeiro. Bom,
A gente já leu aqui, pessoal, a gente já explicou vários versículos, contextos. Esse vídeo aqui já é o final, já é o último vídeo sobre a expiação. Então depois nós vamos entrar aí na graça irresistível, que é como o Criador salva. Né? E então quem não assistiu a playlist completa sobre expiação, sobre predestinação, sobre depravação, os primeiros pontos lá, inclusive livre-arbítrio e tudo mais, assista os vídeos em ordem cronológica para poder entender, né? Boa tarde, Manuel, seja bem-vindo. Então vamos lá, Isaías 53, 11 a 12. Veja, pessoal, como a palavra do Criador é direta, específica e clara. Basta a gente ter humildade e discernimento para entender. Olha só. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito. Aqui está falando de quem? Do Messias. Medão Minon 3 mandou R$2. Rômulo, quando você era powerlifter, você sentia a lombar doer durante e depois do treino. É normal? Dependendo do peso que você colocar, Alan, vai dar uma dor, sim. Você tem que alongar antes, aquecer antes, fazer com pesos leves para iniciar, porque senão você pode até se machucar a lombar. Tem que cuidar. Ainda mais que a lombar. Não te aconselho a fazer o deadlift, né, ou levantamento terra com muito peso. Isso aí não aconselho mesmo, né? É muito mais preferível você estar aí bem, podendo fazer seus afazeres, do que ficar com essas dores na lombar. É complicado. Cuide, meu irmão, né? Cuide e aqueça, né? Qualquer coisa, passa alguma pomada aí, né? Que dê para aliviar a dor e tal, né? E se cuide, né? Diminua o peso, faça alguns só alongamentos e só fortaleça. Não se esforce demais. Todo o exagero é complicado, tá? Então, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o Messias, aqui, ó, com o seu conhecimento justificará. Por que é o Messias? Porque o único que justifica é o Messias. Né? O que o Messias fez no Calvário, pessoal, a justificação, a expiação dos pecados, ele aplacou a ira do Criador. A gente já abordou isso nos vídeos passados, né? Boa tarde, Eduardo. E veja, será que o texto diz que ele justificou a todos? E veja, o texto diz que ele possibilitaria a justificação. Gente, a palavra é muito clara quando fala sobre isso, que ele não possibilitou para que o ser humano completasse a obra da redenção. Ele eficazmente justificou, pessoal. Né? E justificou a todos? Ou justificou a muitos? E aí? Né? Só deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou notificar, tá, as pessoas do Telegram dessa live pra gente aqui, né? Enviar essa live para mais pessoas. O certo também seria notificar as pessoas do Instagram com um link, né, no Story. Só vou colocar aqui rapidamente, tá, pessoal? E enquanto isso você vai analisando. Olha só, ele possibilitou a justificação de todos, ou ele justificou a muitos? Não todos, mas a muitos. E aí?
Olha só, como assim ele verá o fruto penoso do seu trabalho? Ele está vindo para o madeiro, ele foi crucificado e por isso é isso que significa isso aqui. Então, o Messias, servo do Criador, ó, e aqui já, né, é interessante isso, né, que a Trindade, né, todos eles têm os mesmos atributos. O meu servo, né? Já ouviu uma divindade chamar outra de serva? Se teriam os mesmos atributos? Interessante, né? Bom, pessoal, a respeito da Trindade eu já refutei, né? Tá no meu vídeo, no primeiro vídeo, inclusive, da minha série do Apocalipse. Apocalipse 1 e a Trindade, tá lá na playlist, canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Vai lá, veja, assista para você ter as bases bíblicas todas, onde mostram que o Criador e o Messias não têm os mesmos atributos, inclusive não têm sequer a mesma aparência, são diferentes. Isso está em Apocalipse 1 e Apocalipse 4, inclusive. Né? A descrição lá do Criador é totalmente diferente de Apocalipse 1, que é a do Messias. Então não são iguais em atributos, tá, pessoal? Então olha só. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem levou a iniquidade do povo? O Messias. Então, esse texto claramente está falando do Messias, aquele que morreu pela igreja no madeiro, né? No lugar da igreja. E justificou. Veja, já entendemos que ele não possibilitou a justificação. Lá ele eficazmente, pessoal, justificou, e não foi a todos, foi a muitos. Por quê? Porque as iniquidades de quem? De toda a humanidade? E aqui que está a chave. Ele foi crucificado pelos pecados de toda a humanidade. Deles quem? Aulinha de português aqui, ó. Dos muitos. Simples, então não de todos. Muitos não é todos, pessoal, né? Exatamente, de um grupo seleto, Lucas. Então veja só. Enquanto o povo estava vivendo nos pecados, nas iniquidades, antes da conversão, o Messias o justificou. Então, e quem justifica é o quê? Justificação, pessoal, é um termo forense que significa assim, ó, você é livrado da culpa. Você não é mais punido por causa dos seus crimes. Isso é justificação. O Messias lá naquele madeiro, ele literalmente tirou a culpa, livrou você da condenação. Temos um advogado para com o juiz é o Criador, o advogado é o Messias. O advogado foi lá, pagou o preço, pagou a dívida que não era dele, isso é expiação, aplacou o erro do Criador, e então com isso justificou. Há muitos, não todos. Porque as iniquidades de todos, não, deles, levará sobre si. Ó, ele levou a iniquidade de todos? Chora arminiano, né, Manuel? Então, olha só. Ele levou a iniquidade de quem? Ele levou, ou seja, naquele madeiro cumpriu-se a doutrina da imputação. O que é isso? O Criador, para não punir você, para não punir toda a raça humana, para não punir a igreja e lançar no lago de fogo, porque era isso que a lei demandava, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, alguém tinha que morrer. Então o Criador enviou seu Filho ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque cumpre-se a justificação. Como assim? A doutrina da imputação começa aí. Ele imputa no Messias os pecados da igreja, não de todos, e por isso aqui está dizendo, levará sobre si as iniquidades deles. Deles muitos. Muitos quem? A igreja, todos os eleitos, não a todos sem exceção, da raça humana. E levará sobre si, como assim? Dentro do Messias, nesse momento ele se fez pecado e maldição naquele madeiro. Então o Criador foi lá com a ira dele, justa, e esmagou, transpassou o Messias. E aí cumpriu-se foi satisfeita toda a
ira e justiça do Criador no Messias. Por isso a igreja não é condenada. Por isso os eleitos são salvos. Veja, é simplesmente a maior obra que alguém poderia fazer. A maior coisa que alguém poderia fazer. Foi isso. Tá? Se está travando aí, não é aqui. Aqui está boa a transmissão. Está mais de 6.000 kbps. Dê uma atualizada aí. Ou veja como é que está a velocidade da sua internet. Ou diminua um pouquinho os gráficos. Qualidade de resolução. Então veja o quão profundo é esse texto. Tá? Agora tem mais. Tem o verso 12 também, pessoal. Por isso eu lhe darei muitos, não todos, como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de todos, sem exceção? De muitos. E pelos transgressores intercedeu. Olha só. Olha a mensagem do Evangelho aqui. Não, aqui não é Apocalipse. Aqui é Isaías 53. Então veja. Gente, tem muitas pessoas que interpretam esse texto aqui dizendo que não foi o Messias, que foi qualquer coisa menos o Messias, que o Messias sequer morreu por pecadores. Né? E aí entra enfim, entre outros, da mesma crença dele, por quê? Porque eles querem ter mérito na glória da salvação. Eles querem dizer e ensinar e crer e fazer você pensar também, enganar a todos com isso, que o ser humano ainda tem que completar essa obra salvífica. Então, isso é humanismo secular. Heresia é anular o sacrifício do Messias. Veja que ele não morreu, ele não levou sobre si o pecado de todos, pessoal. E sim de muitos. E essa palavra de muitos não significa todos. Tá? Nós já vamos abordar agora nos novos textos. Então, muito claro isso, né? Agora, se as pessoas querem pegar textinhos aí, né? E isolar e fundamentar a doutrina, elas vão se lascar, elas vão entrar em blasfêmia e heresia. Exatamente, Manuel, eles rejeitam. Simplesmente rejeitam, ponto final e acabou. Mateus 1, 21, vamos lá? Ela, a mãe do Messias, a mãe biológica do Messias, vamos dizer assim, dará à luz um filho. Ele exporá o nome de... Aqui, o correto seria Yahushua HaMashiach, né? Porque Yahweh salva o Messias. Ok. Mas você sabe a quem se refere. Porque ele, agora essa parte aqui do versículo é que importa. Porque ele salvará quem? A pergunta é quem o Messias salvou? A pergunta é, ele possibilitou a salvação do ser humano? Ainda cabe o ser humano aceitar? Porque ele salvará, não possibilitará a salvação, salvará quem? Todo mundo sem exceção? E aí, arminianos? Salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja, não é todo sem exceção. Exatamente, Razak. Ele não tenta salvar, ele salva de fato o seu povo. Eu falei isso muito nos meus primeiros vídeos quando eu comecei a explicar essa doutrina. Ele não tenta salvar ninguém. Ele não é alguém que está lá implorando, tentando salvar o povo dele, nossa, se esforçando ao máximo para fazer uma coisa meia boca, né? Sabe o que os arminianos creem? Numa coisa meia boca. Ah, ele foi lá, morreu, não salvou ninguém, morreu por todos, mas não salvou ninguém, está tentando salvar. E aí depois você tem que aceitar, o ser humano tem que ir lá e aceitar, né? Não, cara, isso chega a ser blasfêmia, é você reduzir a nada o que o Messias fez naquele madeiro. Então ele salvou literalmente o seu povo. Como assim seu povo? O povo eleito.
todos os eleitos no mundo todo, tá? Senão, a Bíblia estaria dizendo que ele morreu por todos, salvou todo mundo. Então não adianta, né, pessoal? Não dá. O arminianismo não se sustenta em nenhum ponto. Mateus 20, 28. Lembrando, né, pessoal, que nos vídeos passados a gente já refutou todos os versículos mal interpretados, já foi tudo explicado, né? Então, se alguém acha, né, que eu estou lendo só esses textinhos isolados aqui, não, a gente já abordou todos os outros em seus contextos, tá? Então aqui a gente só está comprovando os textos certeiros, em seus contextos, obviamente, que o sacrifício foi eficaz e que foi só pela igreja. Do contrário, todo mundo seria salvo, porque a expiação é aplacar a ira do Criador. Se ele aplacou a ira de todos, então a ira não vai ser jogada em ninguém no lago de fogo. Então isso entraria em contradição total, né? E não é assim que funciona a Bíblia, né? Verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, aqui ó, em resgate por muitos. Veja, ele resgatou a todos. Então por que não está todos aqui? Ah, mas ele resgatou a todos, sim. O argumento dos arminianos heréticos vai dizer assim, ó, não, ele morreu por todos, mas o resgate só é eficaz em quem crê. Ah, meu... Bom, desculpa, não é isso que a Bíblia diz, né? Não é isso que a Escritura ensina. Sim, igreja e eleitos é a mesma coisa. Igreja, salvos, justos, justificados, os santos, que a Escritura fala, vou dizer assim para você entender, eleitos, escolhidos, predestinados, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então veja, a gente já viu que a fé é dada ao eleito e não a qualquer pessoa. Está lá em Efésios 2, 8 e 9, a gente já abordou isso aí, já explicou, né? Não tem como fazer malabarismo, ginástica mental, para tentarem, né, modificar o significado das coisas. Então, até porque o próprio significado de expiação, parte-se daí o conceito, não é possibilitar a salvação, e sim literalmente aplacar a ira do Criador. Então, por muitos, gente, não por todos. Simples. Mateus 26, 28 agora. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha que interessante. Favor de todos ou muitos? Sim, estamos ao vivo, Vini. Então, gente, esses vídeos que eu estou fazendo aqui são inéditos, tá? E aí, todos ou muitos? Muitos, né? Quem é que recebe a remissão de pecados? Todos? Ah, muitos. Então o sangue foi derramado por todos? Ah, não, em favor de muitos, né? Ah, então o sangue não foi por todos. Onde é que fica a expiação ilimitada aqui mesmo, hein? Ixi, lascou para os arminianos, né? E aí, João 3,16. Eu expliquei isso aqui de cor e salteado umas 599 bilhões de vezes, mas vamos explicar novamente. O texto acho que mais conhecido de todo mundo, né? É João 3,16. E é incrível que pareça, né? A gente tem pessoas aí hoje, né, pessoal, que dizem que os únicos livros da Nova Aliança verdadeiros e válidos é Mateus e Apocalipse.
O que que faz com essas pessoas, gente? Sério. O que que faz com essas pessoas? Se essas pessoas estivessem vivendo no ano 1600, aproximadamente, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com os remonstrantes. Ou até pior, essas pessoas seriam expulsas do país, deportadas, iriam ser penalizadas, teriam que pagar multa e um monte de outras coisas, né? Inclusive iam ser proibidas de ensinar e pregar de novo. Porque não dá, cara. Porque o Criador amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma leitura completamente superficial disso aqui. A pessoa lê isso aqui em primeira instância, assim, sabe? O que a pessoa pensa, pessoal? E aí? Né? Alguém me responde aí. O que a pessoa pensa quando lê isso? Nossa, Deus ama todo mundo. Deus é amor. Nossa, ele enviou o seu filho e morreu, que morreu por todos, para que ninguém pereça. Então é só crer. É só crer. Pronto, então é só acreditar. Eu acredito, eu sei que ele existe. Pronto, agora eu não vou para o inferno e vou ser salvo, vou ganhar vida eterna, porque eu sei que Deus existe. Esse é o pensamento da maioria. Olha que coisa absurda e superficial. Não, pessoal. A Bíblia, a Escritura, ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. A começar que ela não foi escrita em português. Esse trecho aqui no original foi escrito em grego. No grego você encontra o seguinte. Essa palavra aqui, gar, tá? Gar, né? Aqui você encontra a palavra pois ou porquê, ou seja, tem uma razão, né? Que o Criador aqui está no grego theos. Ele amou. Aqui está a palavra egapesen, que é uma derivação de agape. E aqui está egapesen, que é amou. E é interessante que já fala amou, porque ele amou antes da fundação do mundo. A gente já viu em outros vídeos sobre isso. E essa palavra, pessoal, no grego, ela não significa simplesmente gostou, coisa superficial, não. A palavra agape, ela, e já uma aulinha aqui também de grego para as pessoas, não é ágape, tá? As pessoas falam ágape, né? Ágape, é com amor ágape. Ágape, não, gente, o acento não está no primeiro alfa, e sim no segundo, né? Então é agape, né? E significa simplesmente um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que transcende tudo e todos, tá? É a maior coisa. Então, primeira coisa, ele amou. Sim, de fato, aqui, ó, hotheos, ton, cosmon. A palavra cosmon, a gente já viu antes, né? Porque o Criador amou o mundo, cosmos, mundo. Essa palavra mundo, pessoal, tem 6 significados no grego. Eu acho que vamos ter que recapitular os significados para as pessoas entenderem, senão não vai dar. Então, eu vou voltar no nosso estudo lá em cima. Eu vou tentar aqui achar o significado de cosmos. Aqui. Cosmos é usado para definir o universo como um todo, em algumas passagens, como você está vendo aqui, ó, o Criador que fez o mundo e tudo que nele há. Essa palavra mundo aqui é universo, é toda a criação. Cosmos também é usado para definir a Terra, o local que a gente vive. Em João 13:1, Efésios 1:4, etc. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que o Messias já estava chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele ia sair da Terra e ia para o céu.
Cosmos é usado para definir o sistema mundial, só o sistema ímpio e mundano, em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, o sistema mundial. Cosmos também é usado para definir toda a raça humana, ó, sem exceção em Romanos 3:19, etc. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável, ou seja, todos somos condenáveis. Então a palavra cosmos, mundo, também tem esse significado, de toda a raça humana sem exceção, mas em seu contexto. Agora, cosmos também é usado para definir a humanidade toda, ou seja, só os ímpios, menos os crentes. Por exemplo, em João 15:18, em Romanos 3:6 também. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Que mundo é esse que odeia o Messias? Os salvos odeiam o Messias? Não, então o mundo aqui é os ímpios. E cosmos também é usado para definir somente os crentes. Cosmos, preste atenção, também é usado para definir somente os crentes, não todos sem exceção e nem só os ímpios. Em João 29, João 3:16, 17, 6:33, 12:44, 1 Coríntios 4:9 e 2 Coríntios 5:19. Então, um dos textos é esse aqui, João 3:16, 17, que nós vamos voltar lá agora. Aqui. Tá? Então a palavra cosmon aqui, você já vai entender que é direcionado somente aos crentes e não a todo mundo sem exceção. Então ele não amou o mundo todo sem exceção. Até porque o mundo todo jaz no maligno. Então não tem como contradizer isso. Né? Está lá em 1 João 5 isso. Então, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Messias, aqui não tem mistério. Agora que vem a chave. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta, quem que não vai perecer? Quem que vai ter a vida eterna? O que crê. Só o que crê. Então, quando a Escritura diz que o Criador amou o mundo, esse mundo aqui é o que crê. E ele enviou o seu Filho ao mundo, ele enviou o seu Filho, o unigênito, o Messias, não para todos, e sim para o que nele crê. Olha o que o texto está dizendo. Então, uma leitura superficial, gente, dessa passagem, vai gerar um arminianismo inteiro. Pessoas totalmente desprovidas do conhecimento, do discernimento do que o Criador fez, o que o Messias fez naquele Calvário. Agora, quando você se aprofunda nisso aqui e entende que esse agapen aqui é direcionado apenas à igreja, porque o Criador não ama com amor agape todos sem exceção. Não existe isso na Bíblia. Se ele amasse com amor sacrificial e incondicional todos sem exceção, agape, todos seriam salvos. O Messias teria morrido por todos. E se morreu por todos, não há mais condenação. Porque a ira do Criador foi despejada toda no Messias. Então eu já expliquei isso nos vídeos passados, né? Não vou recapitular tudo aqui. Mas você entendeu que é direcional, é ao que crê? Então, é isso. É isso, não tem nem mais o que explicar sobre o João 3,16. Até tem, mas o que tinha que ser explicado já foi. Temos outros versículos para abordar aqui, gente. João 10, 11 e 15. Veja só. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por quem, pessoal? Alguém completa aí no chat. Quem? Ele dá a vida por quem? Essa é a pergunta. Aqui João 10 é o Messias, tá? Referência ao Messias está falando aqui, ó. E aí ele vem e fala, olha,
eu sou o bom pastor dá a vida por todos. É isso que ele fala? Ó, gente, o que está escrito aqui. Isso aí. Todo mundo acertou. É pelas ovelhas, pelos eleitos, pelos escolhidos. E só. E aqui nós vemos uma coisa interessante. O que é, olha só, dar a vida por alguém? É você literalmente substituir a morte daquela pessoa. Você deu a vida por aquela pessoa, então aquela pessoa não vai morrer. Estamos falando aqui não de vida física, e sim de vida eterna. A pessoa não vai ser condenada. E por quem que o Messias está fazendo isso? Por todos, sem exceção, arminianos. Quem são as ovelhas? O anticristo é ovelha? O falso profeta de Apocalipse 13 é ovelha? Todos os criminosos que não vão se arrepender nesse mundo são ovelhas? Não, gente, a ovelha, me desculpa, a ovelha obedece à palavra. A ovelha tem prazer em obedecer aos mandamentos. A ovelha tem temor ao Criador. A ovelha, ela vive em pureza e santificação. Ela não vive mentindo, não vive pecando, não comete iniquidade, que é prática do pecado, anomia, viver como se não tivesse lei para obedecer. Ela não tem outros deuses diante da vida dela. Ela ama o Criador acima de todas as coisas. Essa é a ovelha. E aí eu pergunto, todas as pessoas fazem isso na face da terra? Ah, não fazem, né? Inclusive, tá raro, hein? Achar uma ovelha hoje por aí, não é? Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cadê a expiação ilimitada aqui? Cadê o sacrifício geral aqui? Cadê? Sério, cara, cadê? Eu estou vendo um sacrifício eficaz e específico, direcional somente às ovelhas. Ah, mas lá em Romanos 5 morreu pelos ímpios. Já refutei, já expliquei aqui no vídeo passado. Ah, mas a graça é para todos os homens. Tito 2:11. Já refutei aqui em grego, inclusive, no vídeo passado. Não adianta. Não tem saída. Então, ele morreu apenas pelas ovelhas. E é por isso que as ovelhas não vão ser condenadas. Ele se fez pecado e maldição no madeiro, no lugar da igreja. E não de todos. Do contrário, todos seriam salvos. Simples assim. Ele aplacou. O significado de expiação e propiciação, que é o que ele fez no madeiro, é aplacar a ira do Criador. Então ele aplacou a ira do Criador contra as ovelhas. Porque as ovelhas também pecaram. Só não vão ser condenados porque alguém morreu no lugar delas, o Messias. Se o Messias fizesse a propiciação por todos sem exceção, da raça humana, todos serão salvos. A ira do Criador teria sido aplacada de todos sem exceção. Então ninguém ia ser lançado no lago de fogo. Entendeu? Simples. Até o verso 15 também. Ó. Então o bom pastor dá vida para as ovelhas. E o 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida... Óbvio, pelas ovelhas, não por todos sem exceção. É o que a Bíblia diz. E a gente deve se render ao que a Bíblia diz. Do contrário, vai entrar em heresia. Vai cair em contradição. João 15, 13 a 14. Ninguém tem maior amor do que esse. O que é amor, pessoal? Agape aqui. Vamos ver se é agape no original. Ó, agapen. Ó, agapen. E o que é agapen, gente? Sabe o que é? Ele mesmo vai explicar aqui. Ninguém tem maior agapen, maior amor sacrificial do que esse. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja, ele deu a vida a todos. A quem o Criador chamou de amigo? Abraão, não é?
Abraão era um eleito. Qual é a referência aqui? Amigos, igreja, eleitos. Por que não falou todos sem exceção? Ué, não morreu por todos? Ele está falando aqui do amor dele, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Por que ele não falou aqui, dar a vida a favor de todos sem exceção? Porque ele não fez isso. Olha como o evangelho é claro. Simples, hein? Ou seja, expiação limitada, sacrifício eficaz. João 17, 9 a 20. Aqui sim, aqui... Eu expliquei isso aqui nos vídeos passados, mas vamos lá recapitular de novo, né? João 17, qual é o período, pessoal? O Messias estava na oração sacerdotal aqui, há poucos minutos, poucas horas de ser crucificado, né? Então, ele começa a orar ao Pai antes de ser crucificado, tá? E aí, ele estava nesse momento com os seus discípulos ali junto com ele, nesse momento. E aí, o que ele ora? Quais foram as palavras dele? Você já está vendo aí? Olha que coisa interessante isso. E aí? Ele quer salvar todos, né? É isso que o texto diz? Porque não adianta as pessoas isolarem lá a textinha de Timóteo, né? Já foi explicado. Vitor mandou R$10. Rômulo, existe alguma profecia que alguns descendentes de Israel negariam o Messias? Mesmo eles sendo descendentes do povo eleito da antiga aliança. Se negarem o Messias quer dizer que não são os eleitos. Pode existir condenados do povo eleito da antiga aliança. Sim, tem condenados, muitos condenados, inclusive da antiga aliança. As profecias estão em toda a escritura, em Romanos 11, por exemplo, que o Criador endureceu o próprio povo de Israel. E para que não cresça injustamente, né? Para que cumprisse as profecias do Messias ser crucificado. Do contrário, gente, não aconteceria a crucificação. O Criador teve que controlar todas essas coisas. Eu não é, Vini. Então, Vitor, muitas profecias, inclusive, diziam que era para acontecer como foi, como aconteceu. O Messias iria ser traído, está lá nas Escrituras. Inclusive, já estava lá a profecia para Judas o trair, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu dar uma lida de novo no comentário dele, para isso eu preciso só abrir aqui, pessoal. Que não estava aberto. Esses comentários. Sim, então. Rômulo, existe alguma profecia que alguns descendentes de Israel negariam o Messias? Sim, várias. Romanos 11 cita elas. Mesmo eles sendo descendentes do povo... Não, daí não. Mesmo assim, nem todo de Israel é verdadeiramente israelita, tem que entender isso, né? Ou seja, os eleitos não rejeitariam. Mas alguns do povo de Israel sim rejeitou, para cumprir, tá, a profecia. Então, se negarem o Messias quer dizer que não são os eleitos? Sim. Quem rejeitou o Messias não é eleito. Tá? Eram os fariseus daquela época, inclusive. E a Bíblia diz que foi endurecido o coração para que não aceitassem, não crescem. Né? Justamente para cumprir essas profecias. Pode existir condenados do povo eleito na antiga aliança? Não. Daí não. Povo eleito não. Mas... alguns de Israel sim foram condenados, porque nem todo de Israel é verdadeiramente israelita, tá? Então é basicamente isso. Obrigado, Vitor, pelo seu comentário, hein? Tá bom? Valeu, Ed, pela inscrição, meu irmão. Seja bem-vindo.
Vamos continuar aqui, pessoal, senão a gente não vai terminar. Olha só então. Em João 17, 9 a 20, olha esse texto como é claro, pessoal. Ele quer salvar todos? Ele quer salvar a todos, será? O que diz o verso 9? Como eu falei, o Messias estava aqui com alguns discípulos em volta dele, logo antes de ser crucificado. É a oração sacerdotal. Ele diz assim, ó, é por eles que eu rogo. Ele está orando ao Pai aqui nesse momento. E ele fala assim, ó, é por eles que eu rogo. Aqui rogar é orar, interceder, querer salvar. Tá? O Messias estava orando aqui por algumas pessoas. Que pessoas? Por eles que eu rogo. Ou seja, quem estava com ele naquele momento. E não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o nível. Como que alguém, depois de ler esse texto, e acredite, essas pessoas já leram, conseguem dizer que ele quer salvar todos? Não dá. Não dá. Não dá, pessoal. Não dá. O juiz do canal Erro Eterno é um herege desses, né? Que ele começa assim, olá irmãos, porque eu não creio na predestinação de Calvino, porque eu creio num Deus que quer salvar a todos, porque para ele não há acepção de pessoas. O cara tem que pegar assim e tatuar na testa, sou herege e retardado mental, porque não é possível, porque ele já leu isso aqui, não é possível que ele não aceite isso aqui, meu irmão. O Messias, acho que é o texto mais explícito que o Messias fala que ele não roga pelo mundo. Ou seja, ele não intercede pelo mundo, ele não quer salvar todo mundo. É isso que significa. Se ele quisesse salvar todo mundo, ele iria orar assim, ó. Eu rogo por todo mundo. Mas não. É por eles que eu rogo. Por eles. Não rogo pelo mundo. Mas por aqueles. Olha, ele especifica de novo. Que me deste. Ó, aqueles que me deste. Quem é que dá uma pessoa ao Messias? O Pai. Então não é a própria pessoa que se dá. Por aqueles que me deste. Porque são teus. Olha o nível da profundidade disso. E aqui a palavra mundo é o que, pessoal? É cosmo, obviamente. Né? Aqui, ó, cosmo. E essa palavra cosmo tem vários significados. E aí, o que significa aqui cosmo? Mundo. Os ímpios. E só os ímpios. O Messias aqui está fazendo um contraste entre salvos e ímpios. Eleitos e não eleitos. Então, olha só. E além disso, tem mais, né? O verso 20. Para especificar bem certinho a quem ele está se referindo. Não rogo somente por estes que estavam naquele momento com ele, mas também por aqueles, todos, não, que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da sua palavra. E aí a gente já entende aqui que eu já expliquei em Romanos 10, por exemplo, que vai falar, a fé vem pelo ouvir. A fé não brota do ser humano do nada. A fé tem que vir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, cumprindo esse versículo. E daí eles vão crer. Por que vão crer? Porque vão escolher isso? Não. Porque em Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que a fé é um dom do Criador. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom do Criador. O pronome demonstrativo neutro lá, isto, remete a tudo que vem antes. A graça, a salvação e a fé. Então, porque ele é neutro, ele não é específico. Então, veja só que coisa interessante. Ele só está rogando pelos eleitos. Ou seja, não quer salvar todos. Rômulo, mas lá 1 Timóteo fala que ele quer salvar todos. Já expliquei isso no vídeo. Né? Já expliquei no vídeo lá sobre predestinação. Então, quem não viu, assista lá, né?
para compreender, porque não dá para ficar repetindo, que os vídeos vão ficar de 500 horas cada um. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja do Criador, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Gente do céu, é muito específico isso. O que o Messias fez no Calvário, essa é a questão desse vídeo, a expiação. Ok, ele expiou o pecado de toda a raça humana, o sangue dele verteu a todos, sem exceção. Ele comprou quem lá? Comprou todo mundo? Olha o que o texto diz. Ele comprou quem? A igreja com seu próprio sangue. Então o sangue não foi derramado por todos, sem exceção da raça humana, e sim somente para a eclesia, a igreja. Tem que fazer alguma exegese aqui, Lucas? Tem que fazer uma exegese aqui, arrepiar. Ai, não, acho que nem precisa mais nada, né? Romanos 4, 25. Vamos lá que tem mais texto. Olha só. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gente do céu. E aí? Nossas é todas as transgressões de todo mundo, sem exceção? Nossa é a justificação de toda a raça humana? A quem está falando aqui em Romanos 4? Especificamente a igreja, pessoal. Romanos 1, 2, 3, agora 4 vai começar a falar aí, vai começar a falar da igreja e da justificação até entrar no capítulo 5. Então, você encontra claramente que ele se entregou por quem? Por todos, sem exceção? Por causa das transgressões da igreja. Quando fala nossas aqui, o Paulo está se colocando como membro da igreja. E ressuscitou por causa de quem também? Da nossa justificação. Então ele não fez a justificação de todos. Então ele não se entregou por todos sem exceção. Então não é que tem um versículo na Bíblia que fala que ele morreu por todos e outro que fala que não, que morreu só pela igreja. Não tem contradição. Tem falta de sabedoria e discernimento para compreender os textos escriturísticos. Romanos 5:8. Aí, ó. Agora, as pessoas vão achar que é uma aparente contradição, mas não é. Eu já expliquei isso, inclusive, no vídeo passado, mas vou explicar de novo. Ó, também vai falar aqui da justificação. Então, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz, ou seja, união, essa paz aqui é a reunião com o Criador por meio do Messias. Por quê? Porque ele fez a justificação. Por intermédio de quem? Tivemos igualmente a mesma fé pela graça. Aqui já expliquei no vídeo passado porque o Messias, quando nós ainda éramos fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Ou seja, esse ímpios aqui é quando a igreja era fraca, não era convertida ainda. Eu expliquei isso no vídeo passado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas o Criador prova o seu próprio amor para conosco. Conosco quem? Igreja, não cada habitante do mundo. Pelo fato do Messias ter morrido por quem? Por todos, não por nós. Igreja. Lembra, pessoal, a Bíblia é exclusivista. Ela se refere a um grupo específico de pessoas. Não é todo sem exceção. Sendo nós ainda pecar aqui, ó. Olha como é o exclusivismo aqui. Nós ainda éramos pecadores. Aqui está fazendo a diferença entre o salvo e o ímpio. O ímpio continua sendo pecador. O salvo, ele era pecador. Está aqui quando éramos fracos, sendo nós ainda pecadores. E aqui ele fala, quando éramos fracos, o Messias, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios.
Não é contradição, ele não morreu por todos. É pela igreja quando ainda era antes da conversão. Tá? Porque, o Criador prova o seu amor para conosco, não por todos, em que ele morreu pela igreja, nós, sendo nós ainda pecadores. É simples. E aí ele continua, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a justificação é para todos? Não. É só para a igreja. Quem é que vai ser livrado da ira? Ira aqui não é grande tribulação. Ira aqui é orgue, como expliquei no vídeo passado, condenação ao lago de fogo. Orgue, tá? A ira, se fosse na tribulação, seria timos aqui, que é outra palavra, mas não é. Então, o justificado é a igreja. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com o Criador mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu expliquei isso aqui em vídeos passados, né? E porque se nós, quando inimigos, é o mesmo, são as mesmas pessoas, sendo nós ainda pecadores, que são as mesmas pessoas que éramos fracos e pelos ímpios é o mesmo grupo de pessoas. Tá? Quando fala que ímpio, não significa o que não vai ser salvo, e sim o que foi convertido. Simples, né? Romanos 8, 32 a 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Um texto famoso, né? E aí? Esse aí você já ouviu muito, né? Muitos aí talvez até tenham falado, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? É um texto bíblico. Pois é, primeiro ponto. O ímpio não é salvo? Não, o ímpio não é salvo. Só que aquele contexto ali de Romanos 5, ele está querendo dizer que quando nós ainda éramos fracos, quando éramos inimigos do Criador, nos comportávamos como ímpios. Efésios 2 diz que estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo com o curso desse mundo, inclinações da carne, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, como ímpios. É isso que significa. Agora, os ímpios que não se convertem são ímpios mesmo, compreendeu? Não vão ser salvos de jeito nenhum. O convertido é a igreja. São os eleitos. Então, primeiro ponto, olha o contexto. Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Eu estou falando aqui da igreja. Não está falando de todo. O Criador não é pelos ímpios. O Criador vai condenar os ímpios, né? O joio. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Nós quem? Todo ser humano? Gente, é só por aqueles que o Criador é por ele. E não por todos sem exceção. O Criador é por nós. Quem? Igreja. Ele vai condenar os ímpios. Então não é todo mundo. Então o Messias não morreu por todos. E entregou. E aí? Então olha só. Exatamente, arrepiar, olha que loucura. Então aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós, igreja, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Só deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. É o 32, 34. Inclusive, a gente vai abordar depois, tá? Na última série sobre preservação eterna, esse texto aqui, tá acima desse. Quem tentará acusação contra os eleitos do Criador? É o Criador quem os justifica. O Criador justifica quem? Todos? Só os eleitos. Quem os condenará é o Messias, quem morreu e antes
quem ressuscitou, o qual está à direita do Criador e também intercede por nós, igreja, e não todos sem exceção. Muito claro isso. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do Criador, para que conheçamos o que pelo Criador nos foi dado gratuitamente. Olha a especificação aqui. Está fazendo a diferença que não tem recebido o Espírito do mundo, que são dos ímpios, e sim o Espírito que vem do Criador. 1 Coríntios 2:12. É especificado, pessoal. Gálatas 2:20. Gálatas. Dois 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas o Messias que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Criador, que me amou e a si mesmo se entregou por todos. Se entregou por mim. Veja como é específico. Por que não diz que se entregou por todos? Não encontramos isso, pessoal. É específico. Ou seja, expiação limitada, direcionada. Efésios 5:2. E andar em amor, como também o Messias nos amou, veja, não amou a todos sem exceção, é específico, a igreja, e se entregou a si mesmo por quem? Por todos? Não, por nós, pela igreja, como oferta e sacrifício ao Criador em aroma suave. Olha aí, olha, específico, não precisa nem exegese. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também o Messias amou todo mundo da raça humana, sem exceção? A igreja, né? E assim mesmo se entregou por todo mundo, sem exceção da terra, né? Não por ela. Legal. Legal, vocês estão entendendo? E aí? Por quem o Messias se entregou? Quem o Messias amou? Boa tarde, Lucas. Simples. Aqui não diz todo sem exceção. Não diz. O amor é direcionado, pessoal. Já falei, se ele amasse com amor agape, esse amor aqui, agape, a palavra amor aqui no passado, amou, previamente, né? Egapesen. É o passado de agape, que é amar. Aqui, amou. A ecclesian. Egapesen, ten ecclesian, que é o ton. Ou seja, ele amou especificamente e se entregou só pela igreja, pessoal. Né? Então, olha só. Se amou todo mundo, por que um monte de gente vai para o lago de fogo? Ele ama todo, mas não pode interferir no livre-arbítrio. Gente, desculpa, né? O livre-arbítrio já foi refutado aí, tanto biblicamente quanto neurocientificamente, nos meus vídeos primeiros, tá? Então, acabou. Quem acredita em livre-arbítrio, desculpa, é ignorância em pessoa, não dá. Não tem nem como. A pessoa já parte de uma premissa completamente errada, equivocada e herética, né? E insana, inclusive.
Não faz nem sentido isso aí, né? Antes de você tomar qualquer atitude, teu cérebro já tomou para você. Você vai fazer a atitude que teu cérebro já tá ali. Você tá vendo alguma coisa aí que tá liberando dopamina, você vai agir por isso. Então, cara, o cérebro das pessoas, as pessoas não compreendem, né, meu? Então, livre-arbítrio é o escambau, tá? Então, olha isso. Maridos, amai a vossa mulher, ó a comparação, como também o Messias amou a igreja. Ele não amou a todos sem exceção. Não rogo pelo mundo, somente porque tu me deste, porque são teus. E a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por todos? Não, pessoal, por ela. Isso exclui automaticamente que ele se entregou por todos, que ele morreu por todos. Automaticamente. Então o arminianismo já acabou há muito tempo, pessoal. Só que as pessoas continuam querendo ressuscitar essas doutrinas falsas. Por quê? Porque são um bando de herege, já acabou. Essa é a resposta. Né? Sério, Mateus? Ele disse isso? Falou que o Deus dele não é o Deus do Antigo Testamento. Eu acho que não é nem do Antigo, nem no Novo. Para mim, esse cara é ateu e não crê em nada da verdade. Né? Ele só crê nas narrativas. É só mais um que está perdido, sendo levado em todo ao redor de todo o vento de doutrina. Tito 2, 13 a 14. A gente explicou no vídeo passado, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande, aqui está Deus, né? E Salvador, o Messias. O qual a si mesmo se entregou por quem, pessoal? Por nós, igreja. A carta de Tito, capítulo 2, é a igreja. A fim de remir-nos. Quem é que vai remir? Todos? Não, só a igreja. De toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quem vive iniquidade é os ímpios, então ele remiu da iniquidade. A igreja, não todos. Quem é que faz boas obras? Só os salvos, não os ímpios. Então é para a igreja, não todos. Portanto, ele se entregou só pela igreja. Olha só. Hebreus 5:9. É muito texto aqui, pessoal, da expiação. Vai ser longo esse vídeo, hein? E tendo sido aperfeiçoado, está falando o quê? Que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Opa! Então ele é o autor da salvação eterna, ou seja, morreu por todos sem exceção, ou só os que lhe obedecem, né? E aí, não é direcional isso? Não é específico? Não é eficaz? Onde é que possibilita aqui? Não possibilita, é faz. Tá vendo? Olha o que o cara falou. Ele falou que o Deus dele é imparcial e questionou porque o Deus do Antigo Testamento salvou só Israel e as outras nações não. Pois é, pergunta para Deus então. Pergunta para Deus, não é assim que você fala Deus. Então pergunta para Deus. Romanos 9 já é para esse cara. Quem és tu, amigo, para discutires com o Criador? Se ele fez um vaso para honra, com a mesma massa e fez outro para desonra, quem é você para perguntar? Pode, por acaso, o objeto perguntar quem o fez porque me fizeste assim? Ai. Não tem um oleiro, por um acaso, direito sobre a massa para fazer da mesma massa um vaso de honra para salvação e um outro vaso para desonra? Já estão questionando o Criador. Você está vendo o que eu falo aqui? Não é à toa? Eu não estou dizendo que esse cara é ateu. Assim como diz o R.C. Sproul, o R.C. Sproul, ele fez um teste na sala de aula, falou assim: quem aqui acredita que o Criador predetermina todas as coisas que acontecem no mundo? Levanta a mão. Ninguém levantou. Aí ele perguntou assim, tem algum ateu aqui nessa sala?
Quem não é ateu, levanta a mão. E todo mundo levantou, porque ninguém era ateu. Então, ele falou assim, não, vocês deviam levantar as mãos para as duas coisas. Porque assim, ó, é mais fácil vocês acreditar então no ateísmo, cara. Porque vocês não acreditam no Criador. Isso é ateísmo, pessoal. É ateísmo. Ele não crê na verdadeira divindade. Tá questionando por que o Criador escolheu só Israel. Olha aí. Meu, esses caras não lê Bíblia. Esses caras não lê Bíblia. Não lê. Esses caras nunca leram Bíblia. Tá louco, cara. Não dá. Não dá. Não dá, velho. Eu não tô dizendo que esse cara é ateu. São ateus, pessoas enrustidos de crentes. Vivem de narrativas. Hebreus 9, 28. Assim também o Messias, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha isso, não é todos, é muitos. E uma vez só. Então essa questão aí de se converteu, pecou, perdeu salvação. Se converteu, pecou de novo, perdeu salvação. Estariam crucificando o Messias várias vezes, né? Sendo que ele morreu uma só vez, se ofereceu uma só vez para tirar o pecado de muitos, não de todos. E outra, por que ele se ofereceu? Para possibilitar a salvação? Não, para tirar os pecados. Naquele madeiro ele literalmente tirou os pecados da igreja. E não de todos. Ele não possibilitou que você ainda fizesse alguma outra coisa para completar essa obra redentora. Quem é você para salvar uma coisa, para se salvar? Não existe isso. Alguém tem que salvar você. Você está completamente perdido. Já está condenado. Conforme João 3. Então, veja que está falando de salvação aqui. Ó. É assim. Simples. Hebreus 10, 10 a 14. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo do Messias uma vez por todas. Olha só, ele sacrificou uma só vez por todas. Não vai haver mais nenhum outro sacrifício, até porque não tem mais. Foi tudo pago ali. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Olha aí, eu tô lendo aqui querendo fritar tripa de peixe para expulsar demônio. Fazendo circuncisão para ser salvo aqui. Tá aqui esses caras. Todos arminianos tá nesse versículo aqui. Tudo pelagiano e semi-pelagiano tá aqui nesse versículo. Eles tentam fazer alguma coisa para ser salvo. Eles acham que o Messias ele só possibilitou, é um coitadinho lá que morreu, verteu sangue, né? Morreu por todo mundo, mas não salvou ninguém. Agora nós temos que nos salvar, nós temos que fazer coisas, vamos circuncidar na carne, vamos não sei o que, vamos expulsar a tripa de demônio. E aí, por aí, expulsar a tripa de demônio. Bugou tudo no meu cérebro aqui, porque é queimar a tripa de peixe para expulsar os demônios, né? Mas eles querem, olha o que o texto diz, eles querem alcançar a salvação, sendo que o Messias já morreu uma vez por todas para tirar os pecados, literalmente. E aí os caras, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Essas pessoas acham que para alcançar a salvação tem que fazer coisas. Isso, pessoal, é salvação por obra. Isso é meritocracia. A salvação não é dessa maneira, porque aí você anula o sacrifício do Messias. O Messias, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra do Criador, verso 13, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Isso vai acontecer no final da tribulação. O meu vídeo sobre arrebatamento da igreja explico isso. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Quem que está sendo santificado? É todo mundo? É todo mundo? Eu pensava que era só a igreja que é santificada. Então a oferta foi para quem? A oferta foi para todos? Uma única oferta para todos, sem exceção? Não. Os santificados. Quem que é? A igreja. Então o sacrifício não é geral, né, pessoal? É direcional e eficaz. Apenas aos eleitos. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, tá, pessoal? Ai, não dá, mano. É muita blasfêmia desses caras. Pois então, Matheus, se esse cara aí no grupo que você tá no Telegram diz que tem que cumprir todas as 613 mandamentos lá, as mitzvot, pra ser salvo... Desculpa, a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Por isso que o Messias teve que vir morrer aqui, ó. A gente acabou de ver. Por isso que o Messias teve que vir morrer aqui. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Essas pessoas querem a salvação por obras. Pela lei. Nunca vão ser... Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não tem como. Por isso que o Messias teve que vir e justificar o povo. É isso. Acabou. 1 João 2, 1-2. Já expliquei isso aqui. E eu vou explicar aqui, pessoal, esse texto aqui de uma forma rápida, mas assim, ó, porque quem quiser a profundidade mesmo, é só ver o vídeo anteriores, hein? Que eu já expliquei esse versículo. É o Messias aqui, ó, o advogado, ó, que eu falei antes, ó. Filhinhos meus, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o Messias, o justo. O Messias, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pronto, esse é o versículo mais usado pelos arminianos. Cara, eu já cansei de refutar esse texto. Primeiro ponto, parte-se da raiz do que é propiciação. Propiciação em hebraico é aplacar a ira do Criador. É a mesma coisa que expiação. O que o Messias fez no Calvário é a expiação dos pecados. Ok? Ele, ou seja, aplacou a ira do Criador que iria ser lançada em toda a humanidade. Então, aplacou a ira e aí, para salvar alguém. Quem? A igreja que vai ser salva, não é todos. Então ele aplacou a ira de quem? Da igreja e não de todos sem exceção. Do contrário, o Criador teria que vir e acabar com a raça humana inteira. Por quê? Todos pecaram, Romanos 3:23. Salário do pecado é morte, Romanos 6:23. Então todos merecem a condenação. Logo, propiciação é aplacar a ira. Traduz-se, ele é, o Messias é o quê? Vamos dizer assim, ele aplacou a ira do Criador por causa dos nossos pecados. Nossos quem? Da igreja. Senão todos seriam salvos. Se ele aplacou a ira de todo mundo sem exceção, então João 3,36 diz lá que aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira do Criador. Orgue do Criador no grego original, que é condenação ao lago de fogo. Ou seja, se ele aplacou a ira de todos, ninguém vai para o lago de fogo. Então seria uma heresia. Então não aplacou a ira de todos. Só da igreja. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Aqui que está a questão que os arminianos usam. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui as pessoas confundem. Gente, eu já expliquei aqui que no original em grego a palavra mundo é cosmo. Está aqui. E essa palavra cosmo tem vários significados. Já abordamos inclusive nos vídeos passados. Nesse mesmo vídeo, né? Lá no início. Então, o que acontece? Acontece que a palavra mundo inteiro aqui, ela não se refere aos ímpios, pessoal. Ela tem que obrigatoriamente se referir a os demais dos outros eleitos espalhados no mundo todo. Quando ele fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, são os crentes que estavam naquele momento lá a respeito dessa carta de 1 João, aonde foi direcionada a carta. Então não é só pelos nossos pecados, os pecados da pessoa que estava lá, e sim também pelos pecados dos eleitos que estão no mundo inteiro. É isso, porque se disser que é todos aqui sem exceção, então propiciação é aplacar a ira de toda, seria aplacar a ira de toda a humanidade. E se aplacou a ira do Criador contra toda a humanidade, então ninguém vai ser condenado. Porque a ira já foi aplacada. E o Criador não pode punir o mesmo pecado duas vezes. Aí que está a questão. Se ele punir o mesmo pecado duas vezes, seria injustiça. Esse é o problema.
Portanto, esse mundo inteiro não é cada habitante do mundo, e sim todos os eleitos espalhados no mundo todo. Tá? É a única explicação que existe, e é a única explicação bíblica que não vai contradizer o resto. Do contrário, você vai ser um arminiano herege que vai estar aí blasfemando e dizendo um monte de lorota nas redes sociais e enganando a muitos e reduzindo o significado do sacrifício do Messias. Tá? Simples, pessoal. Simples. Vitor mandou R$10. O Leandroid 83 quer limitar o Criador. Ele disse num vídeo dele que não acredita que Josué parou o sol porque, diz ele, que é cientificamente impossível. Ele está limitando a soberania e a glória do Criador, como se algo fosse impossível para o Eterno. Também disse que o Deus dele não faz guerras. Nossa. Tá vendo o que eu disse antes? Eu disse, cara, parece que é uma reveladura, né? Eu disse que pra mim esse cara era ateu. Antes de vocês me dizer tudo isso aí. Olha o que esse cara tá falando agora. Ele não crê no Criador. Não crê de jeito nenhum. Não crê. O que ele fez? O que a Bíblia já falou há muito tempo, pessoal. Que esse povo faz para si ídolos e cria um Deus no próprio ventre. Não é o Criador. Eles criam uma divindade para eles na cabecinha limitada deles e chama aquilo de Deus. Eles inventam deuses para eles, não é o Criador. Olha isso, o cara disse num vídeo dele que não acredita que Josué parou o sol, porque diz ele que é cientificamente impossível. E ele está limitando a soberania e a glória do Criador como se fosse impossível para o Eterno. Também disse que o Deus dele não faz guerra. Ah, beleza, se o Criador então não faz guerra, então não é o Criador mesmo. Não é o Criador. O Criador não só faz guerras, como ele inclusive mandou uma guerra contra o próprio povo dele. E Israel caiu diante da cidade de Ai. O pequeno povo de Ai destruiu Israel na época. Por que o Criador permite guerras? Para mostrar ao povo onde é que tem coisa errada aí. Tem coisa errada, arrependam-se. E era assim que o Criador tratava o povo, para mostrar, opa, tá vindo coisa ruim aqui, arrepende, tem coisa errada. E o povo, então, a pessoa não conhece o Criador, cara. Por isso que é um bando de herege. Ah, velho, não dá, mano. Obrigado, Vitor, pelo seu comentário. O Criador te abençoe. 1 João 4, 9 a 10. Nisto se manifestou o amor do Criador em nós. Agapen, aqui no grego, não preciso nem mostrar para vocês, porque eu já sei. Ó, agape, aqui, ó. Agape. Esse amor é sacrificial. Quando a Bíblia fala do amor do Criador para com a igreja, é sempre agape, tá, pessoal? Agora, existem outros cinco tipos de amor, que é o amor comum, é o Filadelfos, que é irmão, amor de irmandade, filântropos e outros, né? Filadelfos também. Então, nisto se manifestou o amor do Criador em nós, em haver o Criador enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos no meio dele. Ó. A quem que é direcionado? Só a igreja. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado o Criador, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pelos nossos pecados. Enquanto o 1 João 2,2 fala propiciação não só pelos nossos, mas do mundo todo, aqui vai falar propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a Escritura não se contradiz, ela completa. Tá? Então, o meu irmão que acabou de comentar aí, rapaz, esse nick, eu não posso nem falar aqui, esse nick vai que derruba, tá louco? Eu só vou falar aí Lona, tá? Eu vou falar Lona. E aí, meu irmão Lona, seja bem-vindo. Então, a gente tá falando sobre a Bíblia, justamente sobre essas doutrinas, tá? E já faz, inclusive, vários vídeos aí. Assista os vídeos que estão em destaque salvos aí, os últimos vídeos, para você compreender esses assuntos. E esses assuntos aqui não é para todos, tá? Já aviso, não é para todos. A maioria não vai aceitar. Por quê? Porque é a verdade bíblica, como a Bíblia realmente ensina, tá? Então vamos lá. Olha, propiciação, pessoal. O que é? Aplacou a ira do Criador por causa do nosso pecado. Está aí. Igreja, não todos. Né? Simples. Apocalipse 1:5.
Acho que é o último versículo, hein, pessoal? E da parte do Messias, a fé é o testemunho, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha, o que é o sacrifício? O que é a expiação no madeiro? É a manifestação do amor do Pai. A igreja nos ama, não todos sem exceção, e pelo seu sangue. O que é o sangue? A expiação, os arminianos não dizem que é para todos sem exceção? Beleza. Quem é que libertou dos pecados? Quem é que está liberto dos pecados? É todos? É só a igreja. Então o sangue, a expiação foi só pela igreja. Ponto final, acabou. Não precisa nem falar mais nada. Arminianismo, meu irmão, acabou já há muito tempo. Gente, o próximo assunto... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu concluir. Concluímos que talvez o Messias não morreu por você. Vou repetir. Concluímos que talvez o Messias não morreu por você. A realidade é essa. Com certeza ele não morreu por toda a humanidade. Portanto, você pode não ser salvo. Já pensou nisso? Eu escrevi essa pergunta aqui por causa do seguinte, para você refletir como está a sua vida. Reflita como está a sua vida. O Messias, ele morreu por pessoas específicas, não morreu por todos. Ele morreu pela igreja. É isso que a Bíblia diz. Acabamos de explicar isso aqui em diversos vídeos, um atrás do outro. Eu estou há 4 dias falando aqui sem parar, das 9 da manhã até 7 da noite. Sem parar eu estou falando, estou bebendo aqui acho que uns 5 litros d'água, já acabou minha água. Por dia, de tanto falar, estou com dor na minha garganta, de tanto falar. Para chegar nesse momento aqui te perguntar, o Messias, você tem a convicção que ele morreu por você? Você, a tua vida, como que está? Você está dando bons frutos? Você tem zelo pela palavra? Você é humilde em aceitar essas verdades? Você tem consciência que, sim, o arrependimento ele é necessário para evidenciar a sua salvação? A fé verdadeira ela é necessária para evidenciar a sua salvação? Sabemos que é o Criador que concede a fé e o arrependimento para que você tenha uma nova vida. Mas você está vivendo em arrependimento? Você está hoje confiando nesse sacrifício dele? Porque fé, pessoal, do grego é pistis ou pisteu na derivação, que significa depositar toda a confiança. E essa depositar a confiança é no sacrifício eficaz dele, que ele realmente pagou os seus pecados. É nisso que consiste a fé, e não numa possibilidade. Essa é a importância de se entender a expiação limitada, ou seja, o sacrifício eficaz, que eu expliquei aqui agora nesses últimos vídeos, e que você precisa compreender se realmente quer entender o que o Messias fez naquele Calvário. Tá? Lá ele morreu por pessoas, ele pagou efetivamente a dívida pelo seu sangue por pecadores. Eu espero que você seja, né, um desses pecadores remidos, arrependido. Ok? Porque aí vai evidenciar, né, a sua salvação. Bom, no próximo vídeo a gente vai abordar aqui graça resistível ou irresistível, e é o próximo tema, o próximo assunto. Agora é um horário específico aqui. É um tema também que demanda muito da sua atenção, demanda muita coisa, né, para as pessoas compreenderem. Então, eu vou ter que chamar de lona, tá, cara? Desculpa aí. Né? Porque ou eu chamo de lona, ou eu chamo de bolo, ou eu chamo de trem. Eu vou te chamar de trem, é melhor, né? Trem é mais legal, né? Porque, né? É complicado esses assuntos. Então... rapaz, os vídeos, meu irmão, sobre predestinação, acho que tem uns 8, 9 vídeos aí. Não tem como eu explicar isso agora em 2 minutos, 5 minutos. Eu levei 8 vídeos para explicar sobre predestinação. Então, estão salvos aí na Twitch. Entra no meu canal aqui agora,
Daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, você entra aí. Você vê nos vídeos salvos em destaque, ou os últimos vídeos transmitidos, você vai encontrar lá desde o início da eleição e predestinação. Eu expliquei já aqui, beleza? Tudo sobre isso. Se haveria injustiça da parte do Criador, se não há. Foi tudo explicado. Todos os textos, tá? Só vendo os vídeos mesmo, meu irmão, para você entender. É muita coisa. Tá bom, meu irmão? Porque eu já expliquei isso aqui, ó. No iniciozinho, ó, aqui, ó. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu abordei tudo, palavra por palavra, texto por texto, versículo por versículo, nos originais, aqui, ó, falando sobre a eleição, o que é predestinação, o que é presciência. Já refutamos também o livre-arbítrio. Muita coisa, gente, aqui, ó, eleição condicional e incondicional, aqui que começa, olha só, muita coisa a gente já abordou. Então, para explicar tudo isso aqui, né, demanda tempo. Eu te aconselho, meu irmão, a você assistir esses vídeos, tá? Porque realmente é bem interessante e demanda muito tempo para explicar. Eu tô, pessoal, que não me aguento mais de falar, tá me doendo, tá me inchando a garganta, gente. Olha só o tamanho que tá meu pescoço já. Tá me doendo tudo. Então, eu vou tomar uma água, pessoal, vou dar uma descansadinha. Talvez eu volte daqui uns minutos, né, para explicar sobre a graça irresistível ou irresistível. É o outro ponto, tá? E depois ainda tem que falar sobre a preservação eterna. Tem muito assunto aqui. A graça e muita coisa. É muita coisa. Vocês não fazem, é muita coisa, pessoal, isso aqui. Isso aqui, gente, sério, não é para qualquer um, não, cara. Isso aqui não é para qualquer um, não. Você não vai ver esses ensinos aqui em nenhum outro lugar, tá? Desse jeito. Isso eu escrevo para você, eu digo para vocês, tá? Gente, eu vou comer alguma coisinha rápida, vou tomar uma água, talvez eu volte daqui a pouco. Tem muito assunto ainda, tá? Então, Silvana, daqui a pouco, talvez daqui a pouco eu volte, tá? Daqui a uma meia hora, daqui a uma hora, não sei. E sim, amanhã de manhã, amanhã de tarde também vai ter mais para eu concluir tudo isso aqui, tá? Mas é isso. Abraço, até daqui a pouco.